está oficialmente aberta. Hoje, dia 2 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é hora de tomar uma geladinha. Temos de nos preparar para o aquecimento global, sim. Semana que vem entra o inverno, e aí veremos a força deste aquecimento global, que eu acho que é que nem aquele filme lá, o Dia Depois de Amanhã, sabe? Aquela conversa mole lá de aquecimento global, que é só que o mundo esquenta tanto que ele esfria. E é engraçado nesse filme que o aquecimento global só ocorre onde tem gelo. Lá nos polos, lá no Polo Norte, lá, é lá que ocorre o aquecimento. O resto do mundo fica gelado. É um aquecimento global meio estranho, né, meu? Acho que é uma conversa fiada global. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Então, gente, hoje regressamos ao estudo deste livro aqui. Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond, e dando sequência a parte da finalização do estudo sobre os Rothschild. E é interessante, desde que eu entrei, principalmente nessa parte final do estudo, que a história é uma coisa que gera paixão. Como um buscador da verdade, eu sei que não se deve lidar com a paixão, que a paixão cega as pessoas, mas não tem como, a história é muito interessante. E eu até recomendo a leitura deste livro aqui, George Orwell, 1984, porque aqui deixa claro a questão da história, de se alterar a história. Porque a história não é isso que nós aprendemos na escola. Ela foi tão alterada, que é quase impossível saber o que realmente aconteceu, qual que foi o caminho que a humanidade trilhou até chegar a este momento, esse momento que você está me vendo aqui. E nesse livro, o Winston Smith, uma coisa que ele deixa claro é o seguinte, que o passado ele vai ser tão alterado que vai gerando discrepâncias, sim, lacunas. Algumas lacunas são deixadas sem querer e outras, relembrando Chaves, sem querer querendo, sim. Pessoas que não se conformavam com essa safadeza, com essa crocodilagem histórica,
erraram as coisas sem querer, querendo, a fim de deixar pistas. E esse é o ponto em que a história se torna apaixonante. Porque hoje nós vamos tratar muito dessa questão aí, de coisas que não fazem sentido, e eles tentam fazer a coisa ter algum sentido. É igual esse filme que eu falei um dia depois de amanhã, outra crocodilagem filmográfica, que eles tentam argumentar o filme inteiro que não, que o mundo está esquentando e vira um gelo o negócio, vira uma era glacial. Que é aquela coisa que a gente fala da histeria. Os meus olhos estão vendo tudo congelando e eles juram que está ficando quente. Mas vamos para a aula de hoje, conversaremos muito mais na sequência. De volta ao texto de Bermudas, o negócio bancário continuou crescendo, mas no final do século XIX, eles já enfrentavam a concorrência de outros grandes grupos europeus e americanos que colocaram um fim no domínio da família no setor. Sim, esse domínio do setor bancário acabou se tornando amplo, porque outros grupos judeus começaram a ver os Rothschild progredindo e falaram, peraí, mano, a gente também quer um naco disso daí. Queremos uma nasga dessa riqueza aí. Na verdade, das ferramentas que permitem o domínio da humanidade. Tradicionalmente, o chefe da família Rothschild no Reino Unido é considerado o representante da comunidade judaica no país. E a família teve um papel de destaque na criação do Estado de Israel. Isso aí, gente, vamos para o palco do Apocalipse, do verdadeiro Armagedon, que não será climático. Dado que Edmund James de Rothschild, neto do patriarca e filho mais novo de James de Rothschild, foi um dos grandes incentivadores do sionismo, a ideia de estabelecer uma pátria para o povo judeu. Só quero fazer um adendo aqui, já um aviso, que eu vou fazer um estudo específico do sionismo. Nós temos que entender o sionismo porque o sionismo está na cúpula da pirâmide hierárquica da nova ordem mundial. Ok? Por quê? Sensibilizado pelo antissemitismo e pelas ameaças enfrentadas pelos judeus da Europa no final do século XIX, Edmond destinou grandes recursos para a compra de terra na Palestina, então sob o Império Otomano. Sim, aquela região, por enquanto, nessa parte do texto, continua se chamando Palestina, ok? Vamos usar o termo Palestina. Em 30 de setembro de 2021, no Deil Sabah, publicado foi o artigo de autoria de Ekrem Bura Ekinci, alcunhado de Quem Vendeu a Palestina. Mais um aviso, eu vou fazer depois um programa específico com esse artigo, que ele é muito importante para nós termos uma noção do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Claro, essa guerra que tem por lá vem desde que o mundo é mundo. Sem dúvida, ela não nasceu a partir desse evento que eu vou narrar agora. Ela não nasceu, ela já vinha ocorrendo. Esse evento só intensificou o problema na região. Por isso que se fala que o mundo começou lá e o mundo acabará por lá. Lembre-se que o povo judeu havia se espalhado pelo mundo após a perseguição romana no século II depois de Cristo, deixando a Palestina para onde seu ancestral Abraão veio quando saiu do Iraque e se estabeleceu. Um grupo entre eles perseguiu o ideal de pátria, seguindo uma tendência do século XIX de estabelecer um Estado-nação. E esses nacionalistas judeus sionistas se reuniram em Basel, na Suíça, em 1897 e recorreram à Inglaterra, o país mais poderoso à época, para ajudar a estabelecer uma pátria na Palestina, sua terra prometida, como diz a Torá. Ora, que isso também é mencionado no Alcorão, Surah Maide 5, sim.
Este processo que transformou a região conhecida como Palestina na Terra Santa, hoje Israel, é mencionada tanto na Bíblia quanto na Torá e no livro de Mórmon também. Ou seja, há esta profecia da volta dos judeus para esse local que eles chamam de Terra Santa. Ok? Então, isso é algo que vem desde os tempos imemoriais. Bom, Mamá, você acabou de falar que a história é mexida. Isso foi enxertado na história ou não? Não sei, mas que tem fundamento, tem. Voltando, ademais, Sião é o nome da colina onde Beit al-Maquides, a casa sagrada, foi construída pelo profeta Salomão, onde Jerusalém está localizada. Se o Monte Sião, hoje o Monte Moriá, onde está a mesquita de Al-Aqsa, lá. Por que lá é tão importante? Eu já falei, lá é um dos portais mais poderosos da humanidade. Você fala, por que os caras estão quebrando o pau por causa de Jerusalém? Não é Jerusalém, é por causa do Monte Moriá. Sião, onde esteve o Templo de Salomão, a Sagrada Casa, e onde hoje está a mesquita de Al-Aqsa, porque lá é um dos portais mais importantes. Por isso que se fala que o fim do mundo se dará lá, o tal do Armagedon, porque esse portal permitiria a entrada de seres de outros multiversos, outros planetas que iam tocar fogo no parquinho, como eu gosto de falar. Iam meter o pé, os dois pés no peito da humanidade. Então há essa profecia, ok? Eu já falei, eu já escrevi artigos só. Você pega Jerusalém não tem água, não tem. Agora está inventaram essa lorota de terras raras, não tem essa bobagem, isso é tudo bobagem. Nunca se falou de terra rara. Agora só falou, as terras raras. Que porra de terra rara é essa? De repente apareceu terra rara. Nunca falaram dessa merda a vida inteira. Não, que o Trump quer as terras raras. Que é terra rara? Eu tava no bar, o cara começou. Não, o Trump ele quer a Groenlândia por causa das terras raras. Por que é terra rara lá? O cara não sabia. Falar, sabe, vocês estão falando de coisa, cara, que vocês não fazem a menor ideia, cara. Isso aí chama-se famosa conversa fiada. Isso é uma crocodilagem que não tem tamanho, velho. Nem o boi dorme mais com esse papo, meu. Puta que eu pariu, meu. Mas vamos lá. Então, o governo otomano tomou certas medidas. O governo otomano é o governo turco da época. Então, o governo otomano tomou certas medidas contra esse movimento que ameaçava sua integridade territorial, dado que temia que a lei de 1869, que permitia estrangeiros comprar terras no país otomano, exceto Hijaz, fosse abusada. Todavia, em 1871, 80% das terras palestinas foram estatizadas. Sim, vamos partir para o comunismo ou fascismo, vale as duas vertentes valem, que é o Estado se apropriando do solo. Naquela época, vários milhares de judeus otomanos viviam na Palestina, ou seja, eles já estavam se deslocando para lá. Bem, aqui é outro ponto que eu quero chamar a atenção. Quando se fala judeu otomano, e eu já vi isso aqui no Brasil em relação aos judeus, o judeu, ele não se considera membro da nação. Eles fazem como é que eu vou falar? Eles só fazem uma confusão entre nação e religião. Hitler fala muito disso em Mein Kampf, que os judeus se valem da religião para ocupar o território como nação. O Hitler já falava disso. E eu já vi isso várias vezes, falando com um judeu, falando, não, mas nós somos de Israel. Eu falei, peraí, você não nasceu no Brasil? Não, eu sou israelita. Eles se definem como israelitas, não como brasileiros. Então isso é uma confusão proposital. E não são só eles, não. Os árabes fazem a mesma coisa. Ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado
com esses povos. Não é uma questão de ser antissemita, nada disso, mas é uma questão de entender que nós, quando que nascemos no Brasil, o Brasil, a condição de brasileiro não é uma religião, é a minha nação aqui. Aqui é a minha nação. Então a gente precisa separar bem isso, porque eles usam-se desses artifícios para ir tomando o território. Ok? Se eles trouxerem benefício para a nação brasileira, ótimo. Ótimo. Eu sou contra o conceito de nação, eu já falei. Eu sou a favor da anarquia geral. Que aí, a anarquia tem que ser restrita. Parar com esse negócio de nação, de passaporte que foi criado por Napoleão. John Lennon já falava, sem religião, sem fronteiras. Nós não precisamos disso. Em Medley, John Lennon já fala, Medley que foi tão banalizado por causa dos trouxas. Nós precisamos entender isso. Eu sou contra. Mas também eu quero ser nação lá em Israel também. Se eu quiser ir para Israel e abrir um boteco em Jerusalém, eu possa ir. Porque quando os caras veem que esse negócio, que aqui o Brasil é muito casa da sogra. Tudo que o cara não apronta lá no país deles, eles vão aprontar aqui. O país deles não, é um poço de moral. Chega aqui, quer fazer parada gay, quer fazer um monte de porcaria aí, usar droga, aqui fazer turismo sexual com as meninas aqui. Aqui no nosso país aqui é a casa da sogra do mundo. Vou parar com isso também. Ok? Mas vamos lá. Ademais, em 1881, os judeus enfrentavam o pogrom, um genocídio extraoficial. Vamos entender isso. Na Rússia, a gente tem que entender, nessa época, na Rússia estava tendo um genocídio extraoficial de judeu. Paulo estava quebrando lá para cima dos judeus, ok? Então eles precisavam de um refúgio. Ademais, em 1881, os judeus que enfrentavam o pogrom, um genocídio extraoficial na Rússia, queriam imigrar em massa para a Palestina e queriam que pessoas mundialmente famosas de origem judaica financiassem a coisa, como as famílias Rothschild e Hirsch. Isso é chamado de Aliyá, ascensão, o retorno dos judeus à Terra Santa na literatura sionista. Assim, eles têm esse termo Aliyá, que é o que está previsto na Bíblia, no Apocalipse, o retorno dos judeus à Terra Santa. E, como já falei, no Alcorão também, como está no texto. Em resposta, o sultão Adil Hamid II emitiu um édito proibindo os judeus de se reassentarem na Palestina em abril de 1882. Isso permitiu que eles se estabelecessem em qualquer outro lugar do Império, embora não mais do que 150 famílias. Ou seja, eles podiam ficar em todo o Império Otomano, exceto na Palestina, mas só 150 famílias. Ele já estava vendo essa coisa de se valer da religião para tomar território como nação. Depois ele começou a comprar terras estratégicas da Palestina por meio do seu tesouro pessoal chamado Azine e Assa. Por isso, a partir de 1882, os Rothschild passaram a comprar terras na Palestina em nome de terceiros. Ora que os Rothschild, que obtiveram poder internacional ao emprestar dinheiro a todos os governos, queriam que os judeus russos refugiados fossem autorizados a se estabelecer nessas terras, e as embaixadas intervieram, o que fez com que o governo otomano ficasse confuso sobre o que fazer, fazendo com que a primeira colônia judaica fosse estabelecida em Jaffa, naquele mesmo ano, apesar de não ter recebido a permissão. E por fim, em 1918, 1/20 das terras férteis da Palestina pertencia aos Rothschild. Sim. O governo otomano ficou perdido, porque o mundo começou a se mobilizar. Claro,
que eu falei, não é, ninguém é a favor de holocausto, de genocídio, de assassinato em massa, disso, ninguém é a favor. Mas é necessário pôr ordem. Tem que pôr ordem na casa, ok, gente? E por aqui eu vou encerrar esse texto, mas depois eu vou fazer um texto novo, específico. Nós vamos fazer uma série com esse mesmo artigo da Deir Sabah, e que eu quero explicar o sionismo, ok? Tem sequência a coisa. Para finalizar a história, foram perpetradas 2 guerras mundiais que, dentre uma infinidade de interesses, tinham o intuito de criar o Estado de Israel. Isso eu estava até conversando domingo com o seu Luiz lá na Rap Science, que eu estava falando exatamente desse estudo aqui. A gente tem que entender uma coisa, essas guerras mundiais, elas não são feitas por acaso. Elas têm uma infinidade de interesses. Gente de todo tipo está de olho na guerra. Na guerra, quem se ferra é quem está. Somos nós que estamos na base da pirâmide. Nós estamos na base da pirâmide, nós somos escravos. No fim, somos nós que vamos para o campo de batalha tentar sobreviver. Tentar não ser morto. No fim, é isso que acontece. Porque lá na cúpula, lá no topo da pirâmide, os interesses deles são outros, muitos dos quais nós não sabemos. Um deles é esse aqui, ok? Vamos lá. Dado que, na Primeira Guerra Mundial, por ter se aliado à Alemanha, o Império Otomano foi tocado da Palestina pelas tropas britânicas. Essa guerra é na Europa. Por que é que os ingleses foram para lutar na Palestina e expulsar os otomanos de lá? É dito que é para proteger o canal de Suez. Essa conversa mole aí do canal de Suez. Porque eu falo que tem umas lacunas na história que eles não convencem. Esse negócio do canal de Suez não convence porque, primeiro, já que eles queriam o canal, só precisavam ficar na região do canal. Não precisava tomar a Palestina inteira. E depois, não precisavam nem invadir. No pós-guerra, eles manteriam os acordos da região. Não teria problema nenhum. Não faz sentido. Se a guerra é na Europa, os caras iam tomar a Palestina com essa conversa de canal de Suez. Parece papo de terras raras, meu. Mas vamos lá. Depois se formou a Liga das Nações, que viria a se tornar a ONU, um dos braços da nova ordem mundial, a qual deixou a região oficialmente sob a regência do Império Britânico. Consequentemente, isso foi em 1918. Consequentemente, se perpetrou uma Segunda Guerra Mundial e, em função dela, em 14 de maio de 1948, 30 anos depois, se oficializou o Estado de Israel. E, enfim, os britânicos entregaram o controle da outrora Palestina para os judeus. Sim, eles não precisavam mais do canal de Suez, já estava tudo certo, o canal de Suez, com os judeus, foi tudo acertado lá, o canal de Suez. Interessante, né? Então é isso daí que se fala. É como diz George Orwell, em 1984, quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Ok? E por aqui encerramos a aula de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada, que a criançada irá gostar. E atenção, semana que vem, Dia dos Namorados. Dica para o Dia dos Namorados, o romance A Saga de Kid Winchester. Assim, você dá para sua namorada ou você dá para o seu namorado, como eu digo sempre, é um livro para o casal ler juntinho na cama, agarradinho, se inspirar.
Imagina, o casal junto na cama, é fácil de saber quando eles estão inspirados, ou preciso ser mais explícito. E comemorar esses dias dos namorados com muito tesão, sim. Muito tesão, gente, é isso aí. Na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Nela, ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você pedir suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação em Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde você irá enfrentar o aquecimento global. Se puder, leva o Dennis Quaid lá para ele aprender um pouco. Ok? Aliás, inclusive fica na Avenida Antônio Emerick. E Emerick é o sobrenome do diretor do filme. É, bicho. E atenção, próximo evento. Atenção, Denilson, próximo evento, todos os carros. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. As várias saídas de Shambhala. Falando de história mal contada. No sábado, dia 6 de junho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 6 de junho de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, as várias saídas de Shambhala. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!